Irmãos, capítulo 3 da nossa matéria, compreendendo o desenvolvimento na adolescência. Então, não é o desenvolvimento da adolescência, tá? É na adolescência. Então, a forma como o ser humano ele se desenvolve nesse período, irmãos. Se tem um período que é uma explosão de sentimentos, uma explosão hormonal, uma explosão de pensamentos, de achismos, é o período da adolescência, é o período mais conturbado da nossa vida, irmãos. A infância, como o Edgar bem disse aqui, é um período de descobrimento, de aventuras, onde a criança vai se descobrindo o mundo, né, ao longo do tempo em que ela vai crescendo, ela vai percebendo, como o Edgar falou, ela vai tendo a noção de passado, de presente, de futuro, vai entendendo quem é o pai, vai entendendo quem é a mãe, vai entendendo o que é alguém do sexo masculino, alguém do sexo feminino, vai compreendendo as coisas. Então é a era do descobrimento. Agora, a adolescência, entre muitas aspas, é a era da confusão, irmãos. E é necessário a gente entender isso, porque talvez no momento de aconselhamento a gente pode aconselhar um adolescente ou os pais de um adolescente. Eu lidero adolescentes. Irmãos, é um grupo gostoso de liderar. Eu já liderei adolescentes. Principalmente porque no meio desses grupos você vai se deparar com pessoas muito solícitas. Tudo quer participar, quer estar, é intenso, tem tempo para isso, né? Não trabalha mesmo, só tem a escola ali e tal. Então tem uma parte boa também, mas também tem uma parte muito complicada, né? É na adolescência que muitas vezes algumas pessoas vão ter experiências homossexuais. Os irmãos sabiam disso? Que boa parte das pessoas que seguem por esse caminho acabam tendo a sua primeira experiência durante a adolescência. É lógico, alguns fatores que são trazidos da infância. Porém, vai ser nessa fase onde não vai ter muitos olhos em cima, né? Me fugiu o termo agora que eu posso utilizar. Vamos chamar de espionagem, né, por parte dos pais. Não vai ter tanta espionagem, né, tanta atenção. A criança ela vai ficando mais... criança não mais, né, um adolescente vai ficando mais largado, porque agora consegue se virar sozinho. Então, muitas das vezes, os pais acabam deixando os filhos sozinhos, até dentro de casa. Eu vou citar um exemplo lá na minha casa. Meu menino não fica no quarto com a porta fechada. Proibido isso. Só para trocar de roupa. Fora isso, porta aberta, irmãos. Computador no quarto da criança, do adolescente. Aí você tem lá uma criança, um adolescente com o computador e a porta do quarto fechada. Olha só, você está expondo aquela pessoa a perigos inimagináveis. Como eu falei, é o período da confusão, irmãos. É o período onde pode ter uma decadência ou uma ascendência. Aí você fala, não, tudo bem, não tem problema, tá lá, tá com a porta fechada. Irmãos, é problemático sim. É lógico que tem adolescente que em alguns lares, né, eu já vi isso, coloca lá na porta do quarto, né, mantenha a distância, proibida a entrada, keep out, né, sai fora, não tem? Coloca as plaquinhas lá, irmão, em casa de crente não pode ter isso, irmãos. Mas eu vou invadir a privacidade do meu filho. Enquanto o meu filho morar comigo, ele não tem privacidade, irmãos. Lógico que não, né? É minha responsabilidade. Depois, quando ele casar ou for morar sozinho, trabalhar, tudo bem. Aí a casa é dele, aí eu vou pedir licença para entrar. Não é? Mas enquanto ele está na nossa responsabilidade, a gente tem que zelar. Né? Olha pelo caminho que eu estou começando. Olha a noção que a gente está construindo. Só que você vai nos lares aí fora, não tem isso, irmãos. O filho vive a vida que quer, escuta a música que quer, fala palavrão na frente dos pais. E tá aí, é isso aí, irmãos. O pai fala besteira para os filhos, besteira pesada, sabe? Brincadeira pesada de cunho besteirento mesmo, né? Sexual para os filhos. E o pai está ensinando, a mãe está ensinando, e irmãos, não tem filtro, entende? Além do que eu falei a questão da porta fechada, né? Larga lá, não, se vira, tá com os amiguinhos mesmo, dorme na casa de quem quer, quem quiser também dorme em casa. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que a porta da casa dele era aberta para todos os amigos, que ficavam o dia inteiro no quarto ali, sabendo, sabe Deus o que, irmãos? Como que eu vou deixar uma criança de 13 anos sozinho com outro num quarto com a porta fechada?
Pode acontecer de tudo ali, irmãos. De tudo mesmo. Só Deus sabe o que passa na cabeça das crianças, né, dos adolescentes. Então, olha o que eu estou falando. Um período dificílimo. E a gente vai se deparar com crianças bem estruturadas, adolescentes bem estruturados, mas também vamos nos deparar com adolescentes confusos, irmãos. Confusos a respeito da sua sexualidade, confusos a respeito do mundo. Às vezes você vai se deparar com um adolescente, hoje tem um tal do bullying, né? Colocaram aí o nome de bullying. E você vai se deparar com uma criança, um adolescente frustrado por conta disso. Que se fecha, que se corta. Ou também, como eu falei no caso do computador no quarto, né? O adolescente ele vai acessar sites onde tem chat e vai conversar com todo tipo de gente. Gente que vai querer induzir aquele adolescente ao suicídio, a se fechar para o mundo ou a homossexualidade também. Entende? Então, são vários aspectos que a gente tem que observar e compreender, não só como pais, mas como crentes, irmãos. Aqui a gente tem pessoas que já lideram ou vão liderar um dia grupos ou até mesmo congregações, e a gente tem que estar a parte disso. A maioria das irmãs são mães, acho que todas vocês são mães. Eu sou pai, os meninos ainda não são pais. Então vejam a complexidade das coisas. Só que com pet a gente não tem esse problema. Misericórdia, irmão. Com o pet não tem esse problema, mas tem que aconselhar o pai de pet para não sucumbir ao mundo virtual que a gente acompanha, confundindo com a realidade. Né? Daqui a pouco eu achei que você ia falar que era pai de bebê reborn. Sai pra lá, né? Mas enfim, irmãos, então vejam, a complexidade desse período. O autor ele vai traçar bastante, vai falar bastante sobre isso, e esse é o aspecto que eu quero chamar a atenção para nós, irmãos. Para a gente poder construir esse conhecimento, para a gente poder entender o que passa na casa de outras pessoas, porque aqui a gente está furando a bolha, né? Não é só o que passa lá na minha casa é de um jeito. Mas e na casa da Rose, na casa da Cláudia, na casa do Mateus, ou na casa de quem não é crente? Na casa de quem é de outra religião, entende? Na casa de um trisal, como o Edgar estava falando aí. Na casa de homossexuais que hoje pode adotar crianças. E aí, uma hora esse adolescente pode vir para a igreja. Aí você começa a conversar e descobre que ele mora com 2 homens ou com 2 mulheres. Entendem? Então a gente vai se deparar com esse tipo de situação. Inclusive, né, eu acho que a gente sempre tem que ter em vista ali no nosso horizonte de discussões que a igreja é um meio de transformação social, irmãos. Então aqui é onde a gente arruma a bagunça que o mundo faz, irmãos. Entende? Então o mundo está discutindo hoje questões de gênero, né, o que é uma família. Até no dicionário, a definição de família hoje está bagunçada, irmãos. A família no sentido bíblico é pai, mãe e filhos, irmãos. Indivisível, imutável. Imutável. Aí, hoje, romantizam o quê? Mãe solo. Você vê lá a meninada, eu tenho um monte lá no meu Instagram que fica postando que o fulano é um banana, que não presta nem para pagar pensão. Mas tá eu aqui, ó, sou mãe e pai ao mesmo tempo. É lógico, irmãos. Tem muitas mães que cuidam dos seus filhos sozinhas e fazem um excelente trabalho. Só que a gente tem que deixar bem claro que esse não é o cenário ideal. Não é o cenário que Deus criou e planejou, não é verdade? A família é o pai, a mãe e os filhos. Por conta da maldade humana, do pecado, da degradação moral da sociedade, a gente vê que os pais separam, né? Nós vemos vários desvios comportamentais que acabam trazendo esses problemas para o ambiente social. Não somente a questão de ataques a famílias, mas eu digo em relação à engrenagem social que funciona dessa forma, principalmente na nossa sociedade, que sexualizou o homem de tal forma, né, que é normal ele ter várias mulheres, ou a mulher ter vários homens e assim por diante. E vai virando uma bola de neve. Imagina, o menino faz um filho na menina, aí eles não se casam, aí a menina vai engravidar provavelmente de um outro cara, e esse menino vai, quando ficar mais velho, engravidar outra pessoa, que vai virando aquela bola de neve, aí tem um monte de filho sem pai, de mulher sem marido, entendem? Então, vejam o nível social que nós atingimos.
A igreja está inserida nesse meio, irmãos. A gente tem que fugir daquele mundo de Bob, onde tudo funciona, né? Corretamente, 100% de maneira eficaz. Às vezes nem na nossa família, a gente que é crente funciona 100% de maneira corretinha ali, do jeitinho que tinha que ser no papel. Não é verdade? Há muitos desvios até mesmo na nossa vida. Muitas coisas que a gente gostaria de mudar e que às vezes a gente não consegue. Mas veja o que eu estou dizendo aqui. Compreender essa fase da vida humana é essencial para a gente lidar com esses problemas, ok? Então, nosso ponto de partida, a adolescência é um período difícil, é um período de confusão muitas vezes. É lógico, tem criança que passa pela adolescência e não vai se sentir muito confusa. Tem criança que é simplesmente mal orientada. Eu, particularmente, meu testemunho pessoal, eu não me achava confuso, irmãos. Eu acho que eu era uma pessoa mal orientada, né? Eu não cresci ali com o pai dentro de casa e tal, né? Tanto é que eu fiz um menino quando eu tinha 15 anos de idade, né? Aí ele nasceu, eu tinha 16. Mas tem criança que é confusa, que admira traficante, que não sabe o que quer da vida, que quer fazer bagunça. Entende, irmãos? Então, a gente tem que saber analisar esses cenários. São Paulo, acho que eu estava levando para o adolescente. Então, eu dizia bastante o seguinte: quando a criança é pequena, é muito fácil você levar ele para a igreja. Você põe a roupa que os pais quiserem. Só que quando chega na adolescência, eles estão entrando naquele momento de transição. Gosto, não gosto, quero, não quero, está tudo bagunçado, faz tudo para chamar a atenção. E muitos adolescentes, o que eles fazem? Eles usam o pai e a mãe como rival deles. O ódio todo dia cai em cima da mãe do pai. Mas o que o pai vai ter que fazer? Usar de autoridade. Porque eles vão desafiar os pais. Muito bom. Falar para isso das mães. Eles desafiam os pais. Eu costumo dizer assim, gente, eu falo para vocês não provaram que você ser pai e mãe é na adolescência. Com certeza. Porque pequenininho é fácil. Mas na adolescência, eles vão te desafiar, vai dizer que, se possível, eles vão calar a boca. E aí, velho? Na minha casa não tinha isso. É um desafio. Então, assim, é o pai e a mãe que tem que pôr mesmo, ó. Não vai, eu era assim, você não vai, quem fala, você fala na sua casa, você que manda. Então, esse momento de transição do adolescente, se o pai não usar de autoridade, ele perde o filho, ele vai perder, porque ele está no momento de transição de loucura, né? E aí, se ele colocar a mão, você fala, nossa, você está esquecido, você está pronto, virou inimigo. Se ele te contar um segredo, o adolescente, ele vai, por isso que é importante o nível de amizade deles. Porque se você pegar uma amizade top, ele vai depositar tudo naquela amizade, aquela amizade vai contornar e você perde sofrer. Então, assim, a adolescência é um momento difícil, mas eu sei que bate na mesma terra. Você é culpado, porque você levou seu filho até agora e hoje você quer que ele decida. Não é idade ainda, ele está num momento de confusão. Não é idade. Então, assim, todos os pais precisam de autoridade. Outra coisa, na adolescência, se você falar não para ele, você acha que ele está com raiva, ele vai te elogiar depois. Ele vai dizer para vocês, nossa, eu quero criar meus filhos, quero educar como meu pai me criou, porque meu pai teve autoridade, ele soube dizer sim, ele soube dizer não. Então não tem esse negócio, sabe que ele vai ficar, não pode ficar com raiva, porque ele não sabe aquela decisão que ele quer tomar naquele momento, ele está confuso. Então é o pai e a mãe que tem que entregar com ajuda para eles. Aí eu dizia, teve muita mãe que perdeu os filhos por crime. Por quê? Enquanto até o Junior estava na igreja, eu já não quero ir mais na igreja. Você não tem que crer, você tem que ir até o momento, você tem que me acompanhar, mas por favor. Eu falei assim, então, faltou autoridade, faltou. Sim. É difícil. Eu falo, você prova que você é pai. E mãe é de uma adolescência. A prova daqui a pouco a filha dela tem de uma adolescência. Então, assim, você vai provar. Tem criança que não dá trabalho. Não dá. Passa pela adolescência tranquila, né? Dificilmente vai ter esse problema. Mas quando começa o lá, aí começa a estar... Duas coisas, irmãos. Primeiro, quem aqui fez curso para ser pai ou mãe? Não tem receita de curso. Não tem. Né? Então, você aprende como, Edgar? Praticando e errando. Você fez curso para ser filho? Entendeu? Eu vi uma mulher uma vez falando isso e realmente eu fiquei pensando, ninguém faz curso para ser filho, ninguém faz curso para ser pai e mãe. A gente erra muitas das vezes na criação dos filhos da mesma forma que a gente errou no trato com os nossos pais, não é?
machucado, cicatriz, isso é normal ao longo da vida. Outro ponto, o Olavo de Carvalho diz uma coisa interessantíssima sobre isso. O homem, o menino, o adolescente é macho mesmo quando ele tem coragem de seguir os pais. Porque a gente fala, o adolescente está rebelde. Na verdade, ele não está sendo rebelde. Ele não está sendo revolucionário. Porque ele está se rebelando contra dois pobres coitados, que são os pais, né, o pai e a mãe, com o apoio de uma multidão, que são os colegas da escola, os amigos da mesma faixa etária. Porque ele está se rebelando. Não, meu pai não sabe de nada, não sei o quê. Os amigos estão apoiando. Então é muito fácil isso. O difícil mesmo é o adolescente chegar, não, meu pai e minha mãe sabem o que estão falando. Vocês não sabem de nada. Essa é uma postura muito louvável, né? E que pelo menos na minha experiência, é raríssimo a gente ver isso. Eu já vi algumas vezes, viu? Alguns adolescente, um menino de 12, 13 anos fala, não, eu obedeço meu pai até quando ele não está aqui. Eu já vi, irmãos, e eu acho muito bacana isso aí. Vai muito do caráter também, né? Quem tem, quem não tem, não tem. Mas é possível forjar, né? Mas eu creio muito nessa questão também que eu falei, né? Ninguém aprendeu a ser pai, ninguém aprendeu a ser mãe. É lógico, nós temos modelos, né? Você foi criado com o seu pai, às vezes você tem um modelo de como ser um pai ou como não ser um pai, né? Da mesma forma a mãe. Então, os modelos são importantíssimos. Vamos lá, irmãos. Só a definição que o nosso autor deixa aqui. Adolescência é uma transição no desenvolvimento entre a infância e a vida adulta, que envolve grandes mudanças físicas, cognitivas, psicossociais, interrelacionadas. Então, como nós já devemos falar, chega na adolescência, a menina vai ter o seu primeiro fluxo sanguíneo, não é? Vai acontecer diversas mudanças físicas, da mesma forma no menino também. Começa a mudar a voz, o autor fala disso tudo. Muda o comportamento. Via de regra, de forma saudável, hoje em dia já não tem mais essa saúde social. A criança com 8, 7 anos já está olhando para as menininhas de um jeito diferente, né? Mas via de regra, como eu falei, de forma saudável, é na adolescência que o menino começa a olhar para a menininha de uma outra forma, se sentir atraído por ela, né, de uma outra forma. Via de regra, como eu falei, de forma saudável, é assim que funciona. E tem que ser assim, irmãos. O menino tem que olhar para a menina e ficar com as bochechinhas vermelhas. Tem que ser assim, irmãos. Da mesma forma, a menininha. Como o Edgar falou, eu achei que ele foi muito feliz nisso, de forma saudável, sem malícia, porque esse é o sentido da vida, irmãos. Qual que é o maior instinto humano? Não é o beber água, não é o comer comida, é a preservação da espécie. E como a gente preserva a espécie? Namorando, irmãos. Então, o sentido da vida é esse. Então, presta bem atenção no que eu estou falando, no que eu vou falar agora, para a gente não confundir as coisas. O instinto masculino e o instinto feminino, de forma santa e saudável, tem que ser estimulado. Entendem? Então, é bom que o pai converse com o filho e a mãe com a filha. Como eu falei, dentro de um contexto saudável, que a gente possa ter isso, né? Então, é interessante, irmãos. Então, como eu falei, de forma santa, de forma saudável, isso deve ser estimulado. Da mesma forma, também, que os desvios devem ser censurados. Eu tenho minha forma de trabalhar com uma menina ali. Às vezes a gente vê uma pessoa diferente ali na rua, né? Se é que os irmãos me entendem, e eu dou uma cutucada nele e falo lá, ó, o que você acha disso aí? Aí ele dá risada. Agora nem sou eu mais que faço isso. Ele vê um negócio diferente na rua, ele que me cutuca e fala lá, ó. Mas por que eu faço isso, irmãos? Por que eu trabalho? Eu, Christian, trabalho dessa forma. Como eu falei, os desvios devem ser observados e cortados, podados. Entendem? Então, isso é natural, é o ciclo natural da vida. Agora, tratando de aconselhamento, irmãos. Eu acabei de falar que é na adolescência que muitas mudanças físicas acontecem. Vamos falar da menininha. Você tem menina de 12, 13, 14 anos que tem corpo de mulher. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? E como que eu vou deixar um marmanjo
sozinho com uma menina dessa? Olha só, irmãos, onde eu estou querendo chegar. Tem que tomar cuidado, entende? Antes de eu continuar, você ia falar alguma coisa? Não, essa questão de mudança física, né? Às vezes era bem desproporcional, né? No meu caso, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tinha 1,82 m e era maior que meu pai. Eu, infelizmente, eu não tive isso. Meu pai é gigante, cara. Eu sou pequenininho. Eu não cresço mais. Ixi, eu também não consigo pegar meu pai no colo, não. O bicho tem 140 quilos, cara. O bicho é grande. Acho que ia dar problema se tentasse pegar ele no colo. Mas, enfim. Olha onde eu tô querendo chegar, irmãos. Como eu falei, como que eu vou deixar um marmanjo sozinho com uma menina dessa? Eu, pastor, eu, líder de jovens, vou lá, vou aconselhar, ficar abraçando. Não é mais, nem com criança é viável deixar um homem ficar... Entende, irmãos? Então, olha só como as coisas são complicadas. Tem gente que tem más intenções mesmo, irmãos. E às vezes a família acha que o cara está querendo ajudar, aconselhar, ele está de olho na filha do cara. 13, 14, 15 anos, irmãos. E às vezes tem criança maldosa, adolescente maldosa, que também está de olho no cara, irmãos. Tem ou não tem isso aí? Aquela moça no grupo dos adolescentes que tem um olhar diferenciado. Tem, irmãos. Então a gente tem que olhar isso aí. A gente tem que ter, vamos falar dessa forma, né? A gente tem que ter essa maldade de saber observar isso e podar. Às vezes você está observando certas coisas dentro da sua congregação e ninguém está vendo. Se você viu, passa para quem possa resolver, irmãos. Porque pode causar escândalos terríveis. Terríveis. Como já aconteceu, né? Muitas vezes, muitas vezes. Eu acho que é bom a gente chamar atenção para isso, porque, como eu falei, é um período conturbado, né? E muita gente vai querer utilizar disso para... E eu não estou falando só do cara marmanjo, não, irmãos. A menina mal intencionada que flerta com as pessoas do mesmo sexo, não é? Vai às vezes olhar para uma menina dessa, ver que ela está confusa, ver que está passando por certos problemas. Como eu falei, a fase do descobrimento, né? E isso pode acontecer e a igreja tem que podar isso, tá, irmãos? Olha aí, comer descontroladamente. Quem tem filho sabe que chega uma hora que o moleque começa a comer pra caramba, né? Ou a menina, não sei, eu não tenho menina, né? Não sei se menina é assim também. Mas menino, normal. Lembro que até eu tinha uns 11 anos, eu acho que eu tinha ali 34 quilos, cara. Aí eu lembro que eu comecei a comer, eu lembro disso, eu comecei a comer de tudo. Eu não comia feijão, comecei a comer, não comia vegetal, comecei a comer de tudo. Até hoje eu sou assim, né? Coloca carne na minha frente pra você ver o que eu faço. Mas é uma fase que a gente passa, né, irmãos? Por que é bom a gente ter esse conhecimento, irmãos? Não só pela questão do aconselhamento, mas para a nossa vida mesmo. Então, um dia vocês vão ser pais, se prepara para essa hora, né? É uma hora interessante. Mas o melhor aproveitamento que a gente vai ter realmente é na vida pessoal. Sim. Porque pode ser que nenhum de nós ocupe esse papel de aconselhamento, seja um conselheiro. Sim. Né? No âmbito da igreja, né? Mas dentro de casa, o tempo todo a gente tem que ser um bom conselheiro, né? No caso, para alguns a mãe é chata, mas faz parte, né? Eu acho que para a maioria é chato, né? O pai é chato, a mãe é chata. Eu sou chato agora, antes eu não era chato, agora eu sou chato. Por que num determinado momento da vida da criança você não é chato, você é a pessoa mais legal do mundo? Num outro momento você é o cara mais chato do mundo, irmãos. É normal. Eu posso ser a mais chata do mundo, mas eu vou ser a chata. Só que não entende isso, né? Vai entender depois. Deixa claro, né? Vai entender depois. Se você deixar essa declaração bem clara, ela vai lembrar da declaração inteira. Vai lembrar só que a minha mãe. Com certeza, com certeza. Mas um dia vai lembrar, né? Sim. Mas nesse período, a última coisa que lembra é isso. E muitas
muitas vezes a gente está dando mão para a criança, né? Tem com aquele discurso assim, né? Para muitos ela diz, nossa, por isso é um grave, você repete isso todo dia. Só que se eu não repetir todos os dias, no dia que eu não disser, a pessoa vai se achar do direito. Aí eu vou te perguntar. E aí eu me lembro, eu falo assim, eu achava minha mãe chata nessa fase. Mas que bom que ela foi chata. Que bom. Né? Que ela foi insistente, que ela não deixou de dizer, né? Um dia sequer. E aí a gente se vê na mesma posição que a nossa mãe estava, né? Quando foi a nossa fase dessa idade. Eu te pergunto, por que você manda a sua filha lavar louça? Só para ela ajudar em casa? Não, para ela aprender, para ela ter domínio disso. Com certeza. Com certeza. Por que manda jogar o lixo? Por que manda tomar banho? Por que manda escovar o dente, né? Várias coisas, né? Sim. Manda ler, manda estudar, né? Tudo. Eu acho que eu deveria ter apanhado mais. Acho que eu apanhei pouco. Eu acho que eu deveria ter apanhado muito mais, irmãos. Muito mais mesmo. Mas eu apanhei pouco. Meus irmãos apanharam bastante. Eu era o mais novinho, né? Eu apanhei muito pouco. Apanhei mesmo, mas eu acho que eu apanhei pouco, irmãos. Eu acho. Ó, pra você ver, na época eu não entendi isso. Minha mãe me batia, eu ficava louco, irmãos. Nossa, como eu ficava doido da vida, irmãos. Ficava louco. Vocês apanharam também? Eu ficava doido quando minha mãe me batia, mas hoje eu acho que eu deveria ter apanhado mais, irmãos. Devia. Se eu apanhasse mais, ia evitar muita coisa. O conselheiro e a adolescência. Inicialmente, é importante que o conselheiro seja, de fato, uma pessoa que ora pelos adolescentes e pelos seus pais. E agora no último ponto, ó. Nas tratativas com o adolescente, duas coisas são primordiais: limites e sigilo. Na questão do limite, irmãos, eu volto naquela que eu falei, a menininha está desenvolvendo o corpo dela, o menino também, muitas das vezes, está desenvolvendo certas coisas do corpo, e a gente tem que estabelecer limites, limites de toque, limites de forma de trato, como falar, como se dirigir, e esses limites são importantes por parte do conselheiro. Então, vamos supor, o Joel vai liderar lá um grupo de adolescentes. Se você for conversar com um homem, uma moça lá, no grupo dos adolescentes, você tem que ter essa noção de estabelecer limites. O adolescente entre eles, no trato entre eles, muitas das vezes não tem limites, né? Dentro daquelas amizades. Com o conselheiro tem que ter limite, irmãos. Limites de brincadeiras, né? E assim por diante. Outra coisa é o sigilo, né? Que a gente já está falando desde a primeira unidade, irmãos. Se você não sabe guardar segredo para um adolescente, você não serve para ser amigo dele. O adolescente gosta de compartilhar segredo. Principalmente as meninas, né? Tem muitos negócios de segredo. Entre meninas eu não sei, eu nunca fui assim, eu tenho um segredo. Eu não sei se... É que os meninos gostam de expor para provar a sua masculinidade, para se autopromover, né? Já as meninas, essa questão do sigilo, não só meninas, até mulheres adultas já, as mulheres têm mais essa questão de segredos, porque ela não quer expor. Sim. Já os meninos gostam de expor. Eu acho que a mulher até na vida adulta deve levar um pouco disso, né? Questão de segredos, né? Eu vejo que no ambiente de trabalho, esse negócio de vazar segredos acontece muito com mulher. Né? Com homem já não tem tanto isso aí. O homem, o grande problema do homem é tipo assim, eu falar uma coisa pra você e falar outra coisa pro Joel. Eu percebo isso, aí é problemático. Agora, tipo assim, vazar uma conversa minha, eu tô nem aí. Agora, tipo assim, a pessoa falar uma coisa pra mim e falar outra coisa diferente, aí eu já vejo problema. Né? Porque é aquela velha máxima, né? Palavra de homem não faz curva, não é isso? E a gente vê essas nuances, né? E é bom a gente entender isso também dentro dessa questão do aconselhamento, né? Para saber como vai tratar. Mas via de regra, irmãos, para a gente encerrar essa parte aqui do capítulo 3, o interessante é a mulher aconselhar as meninas, né? E o homem aconselhar os meninos. Via de regra, eu acho que o mais viável seria isso, né, irmãos? Vamos lá, capítulo 4, compreendendo a juventude e a vida adulta. Agora a juventude já é um período de mais estabilidade emocional, estabilidade social. O ser humano, na juventude, ele já tem planos, irmãos, para o futuro.
já sabe, muitas das vezes, se quer fazer faculdade ou se não quer fazer faculdade. Se for fazer faculdade, muitas das vezes já tem ali o que eu quero fazer da minha vida. É importante que nessa fase da vida, o ser humano saiba, já tenha essas noções, irmãos, de planejamento. Não, eu quero fazer isso, ou quero ir para fora do país, sei lá. É nessa fase que isso começa a acontecer, irmãos. E é importante que a gente também tenha ciência disso. É porque a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo, né, como é ser adolescente, ser criança. Muitas das vezes a gente não compreende uma criança. A gente quer bater tudo, né? O pai, a mãe, às vezes quer bater, quer gritar com a criança. É muito complicado. Eu tenho, por exemplo, algumas crianças que vão em casa às vezes, né? E que eu percebo que tem que podar algumas coisinhas. Ontem mesmo aconteceu um fato lá, né, Mila? Tava comendo o bolo, aí eu arranquei um pedacinho de chocolate e coloquei na mesa. Eu falei, não, eu vou comer o bolo primeiro, depois eu como o chocolate. Aí a menininha chegou e pegou meu chocolate. Falei, não, devolve aqui, ó, põe aqui. Aí me olharam com uma cara, né? Aí, tadinha dela. Eu falei, não pode, moço. Não pode. Você quer chocolate? Pede pra mim, eu te dou. Mas chegar e pegar, negativo. Não pode? Não pode, moço. Dá dó. Eu acho que o que dá dó é uma criança, mas não pode, né? É princípio, né? É princípio. Então, a gente vai esquecendo, né, irmãos? Uma coisa é, sei lá, dar um tapa na orelha e falar, vai pegar meu chocolate. Não é assim também, né? Mas é tudo com princípio. Mas a gente vai esquecendo. A gente esquece como é ser jovem também. Não que eu faça muito tempo, né, irmãos? Mas a gente vai esquecendo que o jovem, como eu falei, é importante, é interessante que o jovem já tenha certas noções nesse período da vida. Mas a gente sabe que a maioria está indeciso. Não sabe o que quer. Muitos demoram para entender que já saíram da adolescência, irmãos. Coisa que a gente vai falar agora um pouco, ela contou, né, uma sobrinha dela, que parece que está pulando uma etapa, sabe? Saiu da infância. Isso também é problemático. Para a juventude, sabe? Está pulando ali a adolescência. Isso também é problemático demais. Depois faz falta essas experiências. Pular etapas. Essa fase que permite a confusão. Eu falo por experiência própria. Né? Então, pular uma etapa é perigoso. Porque a fase que permite errar, a fase que é permitida ela estar confusa, é na adolescência. Sim. Né? Todo mundo entende que quando ela chegar na parte da juventude, ali perto dos 18, 20 anos, ela já deve ter consciência das suas responsabilidades, já tem planos para o futuro da vida adulta, já tem planos financeiros, né? Porque já tem uma profissão em mente, então ela já sabe o tipo de estilo de vida que ela vai ter após formar. Então, tem planos financeiros, tem planos de formar família, né, de casamento, que normalmente nessa fase já estão namorando, faz tempo, né? Sim. E pular alguma etapa compromete a vida adulta, porque vai chegar lá na frente, você falou assim, às vezes a gente se esquece, mas às vezes também a gente se lembra tardiamente e quer retomar, só que não tem como, não cai bem. Com certeza. Né? Não vai soar bem, ninguém vai entender que você pulou uma etapa e está tentando resgatar. Não dá para virar adolescente, como a gente vê algumas pessoas, depois dos 40, se vestindo que nem menininho. Nossa. Né? Todo mundo fala, nossa, isso daí é uma decadência, né? Eu acho tão feio isso aí. E quem está alimentando a minha sobrinha? Os pais, muitas das vezes é os pais. Coloca limite, compra roupa, compra maquiagem. Isso daí não pode acontecer, inadmissível. Agora, mudando um pouco do foco, quem aqui já liderou jovens? E grupo grande, mais ou menos uns 30, 35 jovens aí. Irmãos, no meio de grupo de jovens, você vai ter ali o jovem mais maduro, né? O cara que já sabe o que quer, já trabalha, às vezes já tem moto, já tem carro, concursado. Você vai ter o jovem que é o molecão. Ou a menina que... Geralmente com menina nem tanto, né? A menina a tendência é querer ir pra cima logo, né? Crescer, né? Geralmente mulher é mais assim, o menino que é mais preso ali à molecagem, né? Pelo menos eu observo isso. Por isso que se dizem, né? Que as meninas evoluem mais rápido que os meninos, né? Realmente é verdade. A gente vê como eu falei, essa molecagem por parte dos meninos, né? E principalmente se você é líder de jovens, você tem que saber lidar, irmãos. Você tem que saber conversar,
Eu já liderei grupo de jovens que tinha jovem com 20 anos que não escovava o dente. Você fala, caramba, o cara tem 20 anos e não escova o dente, cara. Não toma banho. 20 anos de idade, cara. Como é que faz? Então, a nossa matéria trata disso também. A gente falou de pessoas que pode ter dentro de casa e tal, e com certeza o maior aproveitamento é na vida particular, mas trazendo para a vida eclesiástica, a gente vai se deparar com isso, irmãos. O menino que não quer trabalhar, terminou o ensino fundamental, o ensino médio, se terminou, para ele tanto faz, tanto fez. Aí tem um menininho que só quer ficar com as menininhas do grupo, né? Então, a gente falando de vida em comunidade, nós vamos nos deparar com isso, irmãos. A gente vai se deparar com isso e a gente tem que resolver esses problemas dentro da comunidade. E aí, muitas das vezes a responsabilidade não é só da liderança dos jovens. Muitas vezes você que tem a experiência de vida, você pode adotar um jovem, irmãos. Sabia que você pode fazer isso? As irmãs podem chegar lá numa moça, tentar trazer para perto, ensinar os homens também. Via de regra, isso é mais falado quando casa, né? Casei, é interessante que o obreiro chegue mais perto de mim, as irmãs cheguem mais perto da minha esposa, né? Para ensinar. Mas isso pode acontecer também com jovens. É interessante que aconteça, só que é uma visão que não é muito disseminada, né? Pouca gente pensa nisso. Já tenho os meus problemas, os outros ali. Mas não, irmãos, como eu falei, muitos problemas da vida em comunidade surgem, irmãos. E para quem já liderou jovens, sabe que às vezes tem um incêndio gigantesco que queima o grupo inteiro, irmãos. Por falta de direcionamento. O jovem cresceu num lar complicado. O que acontece muitas das vezes em grupo de jovem? Um termina com a namorada, o outro começa a namorar. Acontece em toda igreja, irmãos. Toda igreja. Toda igreja. O jovem da São Paulo, o Pedro, ele falava para mim assim, não, eu quero ser polícia. Sai, polícia, filho? Falava para ele, não, eu quero ser polícia. Aí eu mudei para cá e passou. Ele me achou pelo Face, ele mandou um convite que ele foi ser polícia, ele estudou direito. Bacana. Ele fez direito, aí me convidou para ir na formatura dele. Mas eu lembrei que foi um conselho na festa, porque naquele tempo ela estava muito policial em São Paulo, né? A polícia vai aparecer, falava para ele não tinha pai. Misericórdia, irmã. Fala isso não. Misericórdia. Em São Paulo, pelo amor de Deus. Terrível, terrível. Mas assim, a irmã falou do menino, eu quero ser polícia. É importante o menino ter essas noções. A menina também. Mas muitas das vezes, olha só a sociedade que a gente vive. A menina chega nessa fase da vida e ela não foi ensinada a ser mãe, a ser esposa. Ela foi ensinada que ela tem que trabalhar, que ela tem que ser independente, que ela não pode depender de homem, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo. Que tipo de mulher que a gente vai ter? Insubmissa, né? O homem é a mesma coisa, irmãos. Tá falando aqui de liderar grupo de adolescentes, ou principalmente de jovens, né, como é o caso aqui do capítulo 4. Às vezes você tem ali, como nós já tratamos várias vezes, o menino quer namorar, mas ele não tem onde cair morto. Não tem, irmãos, onde cair morto. Eu, quando comecei a namorar a Camila, eu também não tinha onde cair morto. Só que eu quis namorar. É certo isso? É lógico que não. O jovem não tem essa noção, irmãos. Uma vez eu tinha, acho que 13 anos. Aí eu arrumei uma namoradinha lá na igreja do meu pai lá. Aí eu combinei de encontrar com ela. Aí eu cheguei no meu pai, eu falei, pai, você não arruma um dinheiro para eu tomar um açaí lá com a fulana? Ele falou, o que você quer? Ele falou, eu falei, dinheiro, para tomar um açaí com a fulana. Ele falou, não, eu tenho minha namorada, você arruma dinheiro para açaí com a sua. Na hora eu fiquei com tanta raiva do meu pai. Ele não quer dar dinheiro para eu ir lá tomar um açaí. Só que tava certo, né? Tava certo. Mas a gente vê isso, né, irmãos? Na igreja. E olha só, a gente está falando de aconselhamento, como eu falei já em outras unidades, a gente pensa em aconselhamento muitas das vezes em crises existenciais,
né, ou situações de crises extremas, está querendo se matar, né, está querendo fazer alguma coisa. Mas aconselhamento também é isso, irmãos. Direcionar para a vida. O jovem, a irmã, o irmão, não tem isso dentro de casa na grande maioria das vezes, irmãos. Não tem, irmãos. Pode ter certeza, escreve o que eu estou falando. Não tem. O pai nunca falou para o filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que decidir o que você vai fazer de sua vida. Não namora enquanto você é novo, namora depois. Não tem. Da mesma forma a menina. Não tem isso. Tem menino que nunca ouviu do pai, para de chorar que você é homem. Sabia que tem isso, irmãos? Mas aí tem a mentalidade, homem pode chorar, eu sei que pode chorar, irmãos. Se acontecer alguma coisa na minha vida aí, alguém morrer, alguém que eu amo, eu vou chorar, com certeza. Na igreja também. Mas olha só, por que criou-se essa ideia de que o homem não chora? Por quê, Silas? Porque a vida é dura, irmão. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, assim, é importante você ter nunca foi um cara assim, dando conselho, ele falava, né? Mas eu tive essa parte bem matura já. A vida era muito dura. É dura? Tá chorando, caraca. Outro dia eu tive um problema, eu tive que gastar um valor exorbitante de dinheiro. Vou ficar chorando, cara, tive que gastar dinheiro. Não, é a vida, faz parte da vida. Eu vou ficar chorando, Você vai se deparar com uma dificuldade para você fazer um investimento, comprar uma coisa. Vou ficar chorando porque a Caixa não libera financiamento para comprar uma casa. Não, eu vou trabalhar mais, eu tenho que investir mais, eu tenho que se motivar. Tem cara que já vai desistir, desanimar, não sei o quê. Se matar. Não, a vida, tudo no meu bem, não. Trabalha mais, vai mais. Você consegue sim, mas você tem que se esforçar também. Com certeza, com certeza. Uma coisa é você criar um menino, outra coisa é você criar uma menina. Com o menino você pode ser mais duro, chamar a atenção de um jeito. Na minha humilde opinião, irmãos, eu acho que a forma de chamar, eu acredito dessa forma. Eu acho, quem acha não sabe de nada, né? Você chamar a atenção de um menino é diferente da forma como você chama a atenção de uma menina. A forma como você conduz a criação de uma menina é diferente da forma como você conduz a criação de um menino. Mas a sociedade hoje, irmãos, a sociedade está decadente, a sociedade não presta. O mundo diz que homem com homem é normal, mulher com mulher é normal. A sociedade diz que aborto é positivo, irmãos. Olha só no que o povo está se baseando, irmãos. Numa sociedade desgraçada, que prega um monte de coisa que vai contra a palavra de Deus. E o que a gente está tentando construir aqui? Um entendimento bíblico. O homem foi feito para ser homem, para aguentar a pancada, irmãos. Para não ficar de chororô. Não é verdade? Eu acho que falta muito. Eu não estou falando de cuspir no chão e falar palavrão, não é isso? Em questão de masculinidade, né? Eu estou falando de aguentar o baque da vida. Né? Eu falo isso bastante para ele. Eu falo, cara, o seu chefe vai falar e você não vai poder bater nele. Você vai ter que engolir o que ele está falando e já era. Você vai ficar chorando no banheiro? Não, vamos fazer, né? Vamos enfrentar a vida, vamos descobrir mais coisas. Fui mandado embora, e aí, o que eu faço? Eu vou arrumar outro trabalho. Vou lavar carro, vou vender bala no semáforo. Irmãos, a gente tem que viver dessa forma, irmãos. E na criação do jovem, do adolescente, falta isso hoje, irmãos. Então a gente vê uma juventude hoje em crise existencial, casquinha de ovo. Mas eu sofri bullying, todo mundo me odeia, a sociedade me odeia, irmãos. Quem tem que gostar de você é Jesus, é seu pai e sua mãe. Já era. Irmãos, é meu pensamento. Quem tem que me amar está dentro de casa. O resto, se me amar, tudo bem. Se não me amar, tudo bem também, irmãos. Uma coisa é o Mateus, que não é meu familiar, me xingar. Não me atinge. Outra coisa é meu filho, minha mulher me xingar. Minha mãe. Aí me atinge, não é verdade? Porque tem gente que fica preocupado com as coisas lá de fora. Fulano me xingou, olhou de cara feia. Irmãos, só que a juventude, né? Como eu disse novamente, não que eu seja muito velho, não tem essa maturidade.
se preocupa demais com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Irmãos, nós não estamos aqui para isso, ok? Ser chamado a atenção é normal para os meninos, para os rapazes. Eu acho que fica feio o homem velho ficar, né, barbado, você ficar sendo chamado a atenção, né? Isso eu acho feio demais. Mas agora, enquanto é um jovem, é um adolescente, só que hoje eles não querem ser chamados a atenção, né? Não quer. A gente vê isso até no âmbito militar, irmãos. O sargento fala uma coisa lá pro cabo, pro soldado, só falta chorar e espernear. Os mais velhos não. Chega lá o sargento e fala, cara, faz isso, faz aquilo, porque eu tô mandando. O cara vai e faz. Os meninos mais novos, você vê que falta morrer, irmãos, quando chega lá um superior falando alguma coisa. Fala, caramba, né? Que diferença. Hoje em dia, um exemplo, você vê que os mais velhos lá, eu tô falando do meio ambiente lá, né? Acontecia alguma coisa, tomava uma paulada, sei lá, sofria um acidente, o cara tava lá, firme. O menino lá tá com uma dorzinha, não sei o que, já senta, já não quer sair pra rua, já não quer fazer mais nada. Vontade de chegar e falou, cara, não é assim que funciona não, cara. Vai pra rua, vai embora, vai trabalhar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo trazer para nós? Nós temos que compreender não somente essa fase, irmãos, da vida humana, mas a geração de hoje. Eu não vou perguntar quem é o mais velho daqui. Acho que não é viável, né? Mas uma coisa é falar com a geração do meu filho. Outra coisa é falar com a geração do meu pai. Meu pai tem quase 70 anos. Olha a diferença. Meu pai, quando tinha 12 anos, ele era engraxate em São Paulo. Andava São Paulo, o pai dele não perguntava onde estava. Estava lá engraxando o pé do povo. Meu menino não sai na rua sozinho. Não sai. Não deixo. Olha a diferença. A cultura, a forma como é criado, né? Então, é importante também que a gente entenda isso. Dentro dessa matéria, para você saber lidar. Vamos supor, eu tenho 50 anos de idade, vou lidar com um jovem. É diferente do jovem que eu fui. Eu tenho que saber, eu tenho que entender, eu tenho que buscar compreender, só que eu não vou me adaptar a ele. Eu tenho que mostrar que a realidade é dura para esse jovem. Tem um filme, para a gente mudar de capítulo, eu não lembro o nome. É uma senhora que ela pega o neto dela para criar. E o neto era um fracasso, irmãos. Era um menino ali que só queria saber de jogar videogame, só ficava com os amiguinhos o tempo inteiro. Ela vai lá, pega o moleque do pai e da mãe, que não sabia criar, e leva para casa dela. Aí põe o moleque para lavar louça, para tirar o lixo, para limpar a casa, faz o moleque acordar cedo. Aí o moleque fica doido com ela, né? Porque é neto dela, ele achava que ela ia ficar dando doce para ele, né? Fazendo tudo que quer. Aí no filme ela fala, olha, eu tô ensinando você a ser homem, que é uma coisa que seu pai e sua mãe não tá te ensinando. É um filme bacana, se eu lembrar o nome depois eu mando no grupo, mas é muito bom. No final lá a senhora morre, né? Aí o menino entende. Tem um outro filme também do Clint Eastwood, chama Gran Torino, alguém já assistiu? Muito bom, irmãos. Muito bom. Ele pega um rapazinho lá que só queria saber de fazer coisa errada e ensina ele a ser um homem, né? Tem até a cena do barbeiro, que ele vai no barbeiro e fala, agora você vai aprender a falar como um homem. Ensina o menino a falar e tal, ensina a conversar, a trabalhar, a arrumar uma profissão. Aí você vê um encontro geracional, irmãos. E isso está presente dentro da igreja também. A geração de hoje não sabe o que é disciplina eclesiástica. Quando foi a última vez que a gente viu alguém ficar de banco? Difícil, né? Quando foi a última vez, se é que alguém aqui já viu alguém ser excluído da igreja? Mais difícil ainda. Há 12 anos. Ainda pode ter, né? Mas é muito raro hoje em dia, né? Coisa que há anos atrás seria muito mais comum. A exclusão não é para quem cometeu pecado. A exclusão é para quem cometeu pecado e não quer se arrepender. A exclusão é para esse tipo de gente. A disciplina não. A disciplina é para quem cometeu pecado independentemente do arrependimento. Aí fica de disciplina, fica aprovado, né? Fica de banco lá. Mas olha só, a geração de hoje não sabe o que é isso.
Então, tratando-se de gerações, quando a gente lê Juízes, o que a gente vê, irmãos? Levantou-se uma geração que não conhecia lá Josué, não conhecia Moisés, não conhecia as maravilhas que Deus havia feito. Entendem? Então, para a gente encerrar o capítulo 4, não somente aprender como funciona essa fase da vida, mas interpretar os tempos de hoje, a geração de hoje, para poder direcionar, irmãos. Ok? É lógico, nada é 100%. Às vezes a gente vai tentar abordar de uma forma e não vai dar errado. Porque cada um é cada um. A matéria eu abri falando, olha, cada ser humano é um universo. Cada ser humano funciona de uma forma. Às vezes a gente fala, não, vai dar certo, vou aplicar e dá tudo errado. Então, como a Cláudia disse, não tem receita de bolo. Nem para a criação dos filhos, nem para o aconselhamento. Só que se a gente usa técnicas, irmãos, se a gente busca primeiramente a direção de Deus, do Espírito Santo, da palavra, e utiliza as técnicas que são propostas, a chance de sucesso é muito maior, não é? Do que eu ir lá cheio de achismo, cheio de opinião preconcebida, achando que vai... Entendeu, irmãos? Se eu usar técnicas, direcionamentos, buscar aconselhamento, porque o conselheiro busca aconselhamento também, irmãos. É importantíssimo. Eu, quando estava na liderança de jovens, eu vivia fazendo contato com outros líderes de jovens. E aí, já tratou disso? Da mesma forma que eles também faziam comigo. E aí, já apareceu alguma coisa assim com você e tal? Importante, tá? E agora, a velhice, irmãos. Se você ainda não é velho, você vai ficar, em nome de Jesus, não é verdade? Eu espero, irmãos, que Deus me dê essa graça. Lógico, eu preferia que Jesus voltasse antes. Eu acho que deve ser aquilo que arde no coração de todo crente, né? Mas eu espero que, se Jesus não voltar, que Deus me dê essa graça de ficar velho, irmãos, de ter cabelo branco, de ver netos. Tem uma frase que você falou para mim há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci, tá? E faz total sentido. Pessoas velhas também, às vezes, precisam ser chamadas de atenção. Sim. Como você falou, os canalhas Envelhecem. Eu nunca vou esquecer dessa frase, porque Sim. a gente olha as pessoas velhas, experiência. Irmãos, idade. Muito bom, Edgar. Não significa que a pessoa tem sabedoria, que a pessoa Muito bom. é uma pessoa, nossa, está no outro nível. Não. O pastor Hernandes Dias Lopes fala uma coisa, uma pessoa chegou para ele depois de um aconselhamento de um casal, a moça falou para ele assim, eu durmo 40 anos do lado do meu inimigo. O pastor Hernandes falou assim, a pessoa falou aquilo para mim, ela não entendeu o casamento. Entendeu? Como assim, cara? É triste. Muito bom, muito bom. Gente, em relação ao homem, o cara quando fica velho, muitos homens quando ficam velhos, o que acontece com eles? Eles ficam besteirentos. Sabia, irmãos? Quer ficar pondo a mão nas menininhas. É verdade, irmãos. A Mila trabalha com enfermagem, né? Os velhos é meio safado, né? Desculpa até o termo. Mas é verdade, irmãos. E isso muitas das vezes reflete na igreja também. Você vai perceber que às vezes tem um cara mais velho ali, um idoso, que quer ficar abraçando as meninas novas. A vida inteira do cara, às vezes ele não foi assim. Mas chega na velhice, ele fica assim, irmãos. E a gente tem que saber lidar com isso. Vai agredir o cara, vai lá, não, você é um velho safado, não sei o que, sem vergonha. Não pode, irmãos. Tem que saber lidar, tem que saber conversar, tem que saber direcionar. Às vezes ele não fica sem vergonha. Às vezes ele fica chato, rabugento. Eu acho que quando eu for velho eu vou ficar rabugento. Mas fica, irmãos. A velha também, né? Eu tô falando, velho não é um termo desrespeitoso, tá? Porque velho é velho, né, irmãos? A gente não fala novo, qual que é o contrário de novo? É velho, né? É lógico que o termo correto seria o idoso, né? A pessoa que tem idade avançada, mas vamos, já que a gente está entre amigos aqui, vamos tratar dessa forma. O velho ou a velha acaba assumindo certas características na sua velhice, na sua terceira idade, que na vida inteira nunca teve, irmãos. Como eu falei, fica rabugento, fica crítico. Tem uma conhecida nossa, Camila fica me zoando, falando que é minha amiga, mas que para muitas pessoas ela é insuportável. Mas é idosa, irmãos. É idosa, tem que saber, tem que entender, é difícil mesmo.
não tem mais paciência. Outra coisa também, você chega numa certa idade ali, dentro da sua velhice, a vida inteira você teve que ser polido. Quando você chega na velhice, muitas das vezes você não deve mais satisfação para ninguém, não quer agradar mais ninguém. Então você fala mesmo, e chama atenção mesmo, e é rabugento mesmo. E olha só, irmãos, o que a gente está tratando? Tem muito idoso na igreja ou não tem? Começa a perceber isso. Tem idoso que é uma maravilha, que é uma belezinha, né? Seja um homem ou a mulher, tem idoso que, nosso Deus do céu, irmãos, dá vontade de ficar perto o tempo inteiro, né? Que é agradável, né? Que sabe conversar, muito lúcido, mas tem outros que não, irmãos. E isso é uma característica comportamental da vida humana. A gente pode ficar assim também, irmãos. Pode acontecer com a gente. Muitas das vezes foge do nosso controle. Lógico, os extremos têm que ser podados, né? Como eu falei. Mas há algumas circunstâncias da nossa vida pode fazer com que contribua para a gente acabar assumindo uma dessas personalidades. Entende? Tem idoso que não sabe guardar segredo, que é briguento, gosta de arrumar briga, ao passo que tem idoso que está aposentado e quer evangelizar o tempo inteiro, quer orar o tempo inteiro, quer ler a Bíblia o tempo inteiro, entende? E a gente vai se deparar com isso dentro da comunidade, se não se depara com isso dentro da família. Mas falando de vida em comunidade, olha só o papel que nós temos. E na grande maioria, tem idoso que não gosta de falar com ninguém, né? Geralmente esse é o mais rabugento. Vai lá, assiste o culto e rapa o pé para casa. Não gosta muito de conversar, né? Não gosta muito de ficar ali, né? De firula. E tem o idoso que só quer ser ouvido. Só quer que alguém ouça ele. E eu entendo que é difícil, irmãos. O idoso começa a falar com você, quer falar meia hora com você, irmãos. E às vezes você não tem tempo para isso, não é verdade? Às vezes você quer falar com outra pessoa, tem um monte de gente querendo falar com você. Lá na nossa igreja tem, né, a irmãzinha lá. Você está conversando com alguém, ela chega já, atravessa a sua conversa e quer ficar falando, que não sei o quê. Normal, irmãos, a gente tem que ter paciência, né? Às vezes é até interessante você falar, desculpa, eu tenho que resolver alguma coisa ali, já que eu volto aí e falo com você. Você vai desprezar a pessoa? Não vai, ouve um pouquinho ali, tá bom, ô irmão, licença, só vou resolver um negócio ali, preciso falar ali com outra pessoa, e vai, pronto, resolveu. Mas a gente tem que saber lidar. Vai ignorar a pessoa, fingir que a pessoa não existe? A gente não pode fazer isso, irmãos. Não pode. Principalmente porque, muitas das vezes, o idoso não tem família. Ou tem família e a família não quer mais saber dele. Entende? Os idosos também precisam de conselhos, muitas das vezes. Eu sei, é difícil você aconselhar eu tenho 28. For aconselhar um homem ali de 50 e poucos anos, é complicado. Mas talvez dentro de algum aspecto ele precise de algum aconselhamento. Alguma visão que ele não está tendo. Às vezes a pessoa viveu uma vida toda desregrada. Aí agora, na terceira idade, na velhice, lógico, a pessoa de 50 e poucos anos não é idosa, mas já tem uma idade muito mais avançada que eu. E aí a pessoa se converteu aos 55 anos de idade, está tentando arrumar a vida, não tem uma certa visão, não tem um certo equilíbrio em algumas coisas, como o Edgar falou. Chega lá a irmã, casada há 40 anos, está falando, estou dormindo há 40 anos do lado do meu inimigo, né? É o diabo que cozinha para mim. Irmãos, então, são coisas que precisam ser tratadas na vida em comunidade, irmãos. A vida em comunidade é problemática. A gente falou de criança aqui, né, na aula de hoje, a gente falou de adolescente, de jovem, né, e agora estamos falando de idoso, irmãos. O idoso requer um cuidado especial. Ele não tem mais o mesmo ritmo que nós. Muitas das vezes, fisicamente falando, não consegue andar do mesmo jeito, não consegue subir num púlpito desse sem ajuda. Entende? Na nossa igreja tem um irmão Damasceno. Às vezes ele não ouve muito bem, né? Precisa às vezes de ajuda para subir, para descer. Irmãos, e a gente tem que ter essa empatia. Não é meu parente, não é meu avô, não é meu pai, mas a gente tem que ter essa empatia, irmãos. Com todos. Voltando na questão da criança, sabe o que eu percebo às vezes dentro da igreja? Eu já vi isso lá dentro da igreja. A pessoa ali tem uma netinha,
tem uma sobrinha, né? E vai toda, minha sobrinha, minha netinha, mas olha com uma cara de nojo para a criança dos outros. Eu acho isso tão feio, irmãos. A criança às vezes sem pai, sem mãe ali, tem uma certa dificuldade, e você vê, a pessoa é um apego ali com a criança dela, e mas olha com cara de nojo pro filho dos outros, para aquela criança que está na igreja. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu admito, eu não sei muito lidar com criança, né? Eu gosto até de criança, mas eu não sou o tio engraçado lá, o patati patatá, não sou. Mas irmãos, eu acho que não é assim. A gente tem que saber tratar as pessoas, cuidar das pessoas. Não é só meu filho que é importante dentro do reino de Deus, não, irmãos. O filho dos outros também é, né? O outro idoso também é importante, que não tem filho, mais presente na vida. Às vezes o idoso foi, desculpa o termo que eu vou usar, um babaca a vida inteira. Afastou os filhos. Mas na velhice o cara falou, poxa vida, olha como eu agi. E o filho não quer mais saber. Não quer mais saber, irmãos. Foi um cachaceiro, foi um agressor a vida inteira. O filho não quer mais saber. Se converteu, o filho vai falar o quê? Não, é fachada, é não sei o quê. Irmãos, aí ele tem você lá na igreja. Tem o Joelzinho que lembra o filho dele quando era criança, quando era jovem. Tem o Silas. Sabe o que ele vai fazer quando ele vê que você lembra o filho dele? Vai colar em você, cara. Lembra meu filho, lembra minha filha. Aí vai ficar no seu pé. E acontece, irmãos. Quantas das vezes aconteceu, não só ali no Motorama, mas em várias outras igrejas, as idosas chegam em mim e falam, você lembra meu filho, você lembra meu neto. Aí quer abraçar, quer conversar. Irmãos, não dá para desprezar, irmãos. Não dá, a gente não pode, irmãos, não pode. Eu tenho muita dó, irmãos, muita dó de idoso, principalmente para gente que não é rico. Eu fico pensando, minha mãe, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Tem idoso que quer ser internado, né? Tem idoso que quer. Mas eu, particularmente, eu fico pensando, caramba, você vai internar o idoso que vai conviver com pessoas que muitas das vezes não tratam bem, não tá nem aí, né? Idoso que às vezes usa fralda geriátrica. Uma coisa que eu peço a Deus para minha vida, irmãos, eu espero não depender das pessoas, mas tem idoso que depende. Dentro da igreja isso pode acontecer. Outro ponto também, agora para a gente encerrar nossa aula. O idoso que não tem mais condições de ir na igreja, irmãos. O sonho dele é ir na igreja, mas não consegue mais. Não anda. O que é comum em idoso? Está tomando banho, está passando na casa, quebra a bacia, quebra o fêmur, não consegue mais andar, fica de cama. O sonho dele é ir para a igreja. E ninguém lembra dele. Ninguém lembra da irmãzinha, ninguém lembra do irmãozinho. Ninguém lembra, irmãos. Não leva a ceia, não oferece para fazer um culto caseiro lá, para fazer uma visita, não oferece uma carona, eu passo aí para te buscar, te ajudo. Não faz, irmãos. Não faz. Lógico, a questão aqui está tratando de aconselhamento, mas eu acho interessante nós olharmos também por esse lado, irmãos, humano, dentro da comunidade. Tá? Porque nós temos pessoas carentes de nós, irmãos, que ainda temos condições físicas de ajudá-los. Temos saúde, né? Eu lembro meu avô, ele andou a vida inteira, para cima e para baixo. Um pouquinho antes dele morrer, ele ficou de cadeira de roda. Aí para pôr ele no carro, tinha que pegar ele no colo. Meu avô, só que tem gente dentro da igreja que pode ser que passe por isso também. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais amoroso para as pessoas dentro da igreja também, irmãos. Eu acho que falta muito isso. Eu estou falando começando por mim também. A gente ter esse olhar dentro da comunidade, irmãos. Esse olhar mais pastoral. Poxa, fulano sumiu, não está mais aparecendo. O que será que está acontecendo? Faz 2 cultos que eu não vejo o Silas. O que está acontecendo com ele? Tem pastor que ele é o cara mais atencioso do mundo quando ele está dirigindo a sua igreja. Aí ele foi trocado, ele faz questão de te esquecer. Alguém já passou por isso? Acontece, irmãos. Então, para mim, essa não é uma visão pastoral, na minha opinião. A visão pastoral é uma visão de almas. É da minha igreja, não é? É uma alma, irmãos. É uma alma, não é verdade? Mas é isso aí. Alguém tem algum comentário, alguma questão?